Olá, seguidores do perfil do Instagram Diba Espiritismo e também do canal do YouTube. Capítulo 33, Hábitos Infelizes, do livro Sinal Verde, que é uma obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, e nos traz apontamentos valiosos, de coisas simples, cotidianas, mas que ajudam na nossa caminhada, de aprendizado, de ascensão espiritual, que abre o sinal verde para a nossa caminhada espiritual, usando a simbologia de trânsito, ok? Então aqui, hábitos infelizes, que é o capítulo de hoje. Nesse vídeo agora eu vou fazer um capítulo só, porque é um capítulo comprido, então André Luiz identificou vários hábitos infelizes da gente, para dar um capítulo de 3 páginas, inclusive. Então vamos ver aqui, não é? Quais são esses hábitos infelizes que André Luiz nos descreve, e ele começa assim no primeiro parágrafo: usar pornografia ou palavrões, ainda que estejam supostamente na moda. Eu fico pensando, existe palavrões da moda? Existe, né? Digo nem palavrões, expressões chulas que pega mais em uma época do que em outra, Mas os palavrões, no geral, são sempre os mesmos, Uns mais usados que outros, a depender da região, a depender do grupo social. E tem aqueles palavrões fixos da vida toda, Desde o tempo do ronca que se usa, Então não sei se esse negócio de palavrões da moda, Supostamente na moda. Ou pornografia, Pornografia não está na moda. Pornografia sempre foi algo almejado, mas hoje está mais fácil devido à internet. Mas André Luiz coloca o uso, da pornografia ou de palavrões como um hábito infeliz, E a gente tem essa questão muitas vezes, e a gente não usa o palavrão só quando estamos zangados ou tristes, a gente usa na felicidade, quando a gente está aquelas explosões de alegria, a gente também larga um palavrão, quando o time nosso faz um gol, por exemplo, o nosso time faz um gol, é um dos exemplos, Ou quando a gente consegue uma conquista, Porque infelizmente ainda faz parte da prática comum humana, de pessoas até de bem, Não vou dizer que de pessoas à margem da sociedade não, que tem esses comportamentos, Mas André Luiz aí descreve para a gente, para as nossas reflexões, Segundo parágrafo: pespegar tapinhas ou cutucões a quem se dirige a palavra. Isso é muito chato mesmo, gente? A pessoa fala com a gente vai falar com a pessoa fica cutucando a gente, eu toda hora dando tapa. Tudo bem quando chega e diz, aí meu amigo, uma coisa, agora ficar o tempo todo, tem gente que gosta de falar pegando na gente, Isso é muito chato, eu também não curto muito não, Então é um dos hábitos infelizes também aí, Uma das coisas que eu já falei isso em outros vídeos meus, a pegajosidade das pessoas do centro espírita, O pessoal do centro espírita é muito pegajoso, porque para dizer que é carinho, é irmão, aí abraça, tal. Tudo bem, acho que dar um abraço, ter gestos de carinho, isso sempre, Mas há um exagero, entre muitos confrades nessa pegação das pessoas, Vamos ter cuidado. Primeiro, nem todo mundo gosta. Eu conheço pessoas que não gostam, aceitam tal, mas de uma forma desconfortável, e muitas vezes acabam até não frequentando mais a instituição espírita, ok? Então temos que ter cuidado com isso. E tem gente que gosta, mas até um certo limite, que é o meu caso. Eu acho que é legal chegar, dar um abraço, apertar mãos, Isso, até falar isso em época de Covid é até uma coisa temerária, Mas também esse exagero de manifestações físicas eu não acho saudável, não, me desculpe. Ainda que seja de total boa intenção, mesmo que não tenha nenhuma intenção suposta por trás, que alguns até têm, é abraço fraterno, não sei o quê, mas tá com outras intenções, Mas mesmo ainda que não tenha essas outras intenções, ainda assim o exagero é desagradável, Então vamos mais um hábito infeliz aí que André Luiz, que me remeteu a outras questões. Pois é. Então, outro parágrafo: comentar
desfavoravelmente a situação de qualquer pessoa. Bom, se uma pessoa está na situação ruim e a gente disser que ela está na situação boa, aí não tem sentido, né? Mas acho que o que ele está falando, comentar desfavoravelmente, é desfazer da situação das pessoas, né? Se desfazer, fazer pouco da situação que o outro está vivendo, né? Fazer pouco, né? Aí sim, acho que isso aí é o que deve estar, que André está quer nos dizer com comentar desfavoravelmente, né? Não é dizer da pessoa, a pessoa está passando uma situação difícil, a gente tem até que comentar, tá até para buscar ajuda, né? A gente vamos ajudar fulano, ele está passando uma situação difícil. É diferente, né? É diferente. Outro, estender boatos e entretecer conversações negativas, né? Boataria, né, gente? Fake news, né? Tá na moda na vida real ou na vida virtual, né? Vamos evitar, porque muitas vezes esses boatos, essas mentiras causam problemas sérios. Pra gente às vezes não tem grandes consequências, mas para outras tem, né? E as conversações negativas são as conversações que depreciam as outras pessoas, né? Vamos evitar. É um hábito infeliz, né? Que André Luiz está nos sinalizando aqui. Falar aos gritos. Nossa, às vezes a pessoa não fala nem por mal, é porque é uma deseducação vocal mesmo, né? Eu mesmo fui convidado a educar a minha voz, porque eu falo alto, falo. Hoje, né, de uns anos para cá, melhorei bastante isso, né? Passei por uma educação, né? Porque eu já tenho uma voz alta e aí eu, né, mas às vezes falha. Aí a pessoa, só rapaz, fala mais baixo aí. Tudo bem, não tem problema, né? Mas é uma questão de, porque é desagradável. Você está passando na rua, tá lá, ô fulano, sabe, gritando. A pessoa, em vez de se aproximar e conversar, não, fica falando aos gritos, um de um lado, um numa esquina, outro no outro. É uma coisa que eu vejo muito aqui na minha cidade, né? Não sei se em outras cidades é assim, né? Rir descontroladamente. Será que isso é um hábito infeliz mesmo? Depende do contexto. Realmente tem ambientes, tem situações que não cabe rir, muito menos rir alto e descontroladamente. É até uma falta de educação, uma falta de etiqueta. Então, realmente, é as situações que a gente tem que... Agora, se você está num momento de felicidade com os amigos, numa confraternização, às vezes alguém fala uma coisa engraçada, aí eu não vejo problema não, né? Eu acho que é assim, tem que... André Luiz, não que eu discorde aqui de André Luiz, mas tem que contextualizar, né? Então depende da situação. Aplicar franqueza impiedosa a pretexto de honorificar a verdade. Quer dizer, a pessoa... Eu sou sincero, quer dizer, mas a pessoa às vezes usa a sinceridade, é uma coisa boa? É. Mas muita gente usa a sinceridade como objeto de agressão. E é isso que André Luiz está chamando a atenção aqui. Isso é um hábito infeliz. Você usar a verdade para agredir, para destruir, né? É diferente. Você acaba corrompendo a verdade. Acaba corrompendo a verdade. Então, tem que ser sincero, tem que dizer a verdade, mas há formas que algumas situações e algumas pessoas precisam para receber a verdade. Uma pessoa está num desajuste emocional muito grande. Você sabe que você vai dar uma notícia ruim para aquela pessoa, você sabe que a pessoa pode realmente se desequilibrar. Então você não pode dar a notícia totalmente, a verdade toda para essa pessoa. Tem que ser com cuidado, né? Então assim, ou então você usar a verdade para desqualificar uma pessoa, né? Para rebaixar uma pessoa, para humilhar. É outra situação que realmente a verdade é usada como arma negativa. Então vamos ter cuidado, né, com as nossas verdades. Escava o passado alheio. Escava não, escavar. Escavar o passado alheio, prejudicando ou ferindo os outros. Ou seja, você buscar coisa do passado da pessoa para difamá-lo, para prejudicá-lo, para ferir, né? É um hábito infeliz aqui que nosso André Luiz nos aponta. Eu sei o que você fez no verão passado. Bom, quando é uma investigação de crime, aí é diferente, né? Investigar criminosos, o que é que ele fez para realmente levá-los à justiça, aí já é outra história, né? Tô falando do viver comum, né? Se você, por exemplo, alguém
entra no seu meio social, sei lá, um amigo seu arranja uma namorada, ou um amigo, e você acha aquela pessoa meio estranha, os hábitos, aí você procurar saber quem é, né? Pessoa estranha que está entrando até na sua casa, é normal, né? Aí você descobre que a pessoa realmente tem uma história questionável. Aí você realmente vai avisar o seu amigo, olha, você sabe dessa pessoa, né? Aí é diferente, né? Porque é uma questão mais. Mesmo isso tem que se fazer com toda prudência, né? Com todo cuidado, né? Para não cometer exageros ou injustiça, porque de repente a pessoa tem esse passado, mas ela não está mais assim, né? Que as pessoas se renovam, né? É possível. É... Comparar comunidades e pessoas, espalhando pessimismo e desprestígio. Quer dizer, fazer comparativos. Esse é ruim, esse é bom. Quer dizer, comparativo no sentido de desqualificar, né? Espalhando coisas ruins. Então, também é um hábito infeliz aqui, né, André Luiz? Fugir da limpeza. Aí todo mundo, né? Quem gosta, eu mesmo detesto fazer faxina, mas faço. Faço porque eu não tenho dinheiro primeiro para estar pagando faxineiro, nem faxineira. Então em casa sou eu e a companheira que fazemos a faxina, né? Não gosto, ela já gosta, diz que limpar a casa é cansativo tal, né? Mas ela gosta de deixar a casa do jeito que ela quer. Tudo bem, cada um tem suas manias, mas eu não gosto não, mas faço. Por quê? Porque é necessário, vai viver numa casa suja, bagunçada. Mas tem gente que foge, que feio, hein? Queixar-se por sistema a propósito de tudo e de todos, quer dizer, tudo está sempre ruim, nada tá bom. A pessoa, às vezes a coisa não tem nada ruim, tá tudo certo, mas a pessoa procura porque gosta de se queixar, gosta de apontar coisas ruins. Tem que ter muito cuidado com esse comportamento, viu, gente? Esse comportamento é muito autodestrutivo, viu? Ignorar conveniências e direitos alheios. Olha, respeitar o direito e o espaço dos outros, assim como queremos que os nossos direitos e os nossos espaços sejam respeitados, né? Então vamos respeitar, né, os direitos e as conveniências alheias como a gente quer que respeite as nossas. Fixar intencionalmente defeitos e cicatrizes do próximo. Tem a ver com o que falou anteriormente, né? Apontar as mazelas dos outros para desqualificar e não para ajudar, né? Irritar-se por bagatelas, quer dizer, se irritar por besteira. Tem gente que se irrita por bobagem, por besteira, né? Vamos ter cuidado com isso. A irritação primeiro não leva a nada, né? Leva mais irritação. E ainda por bobagem, né? Mas isso é um hábito que todos nós fazemos. Este que vos fala também já se vê nesse tipo de situação, né? Mas temos que ter cuidado realmente. Indagar de situações e ligações cujo sentido não possamos penetrar, quer dizer, é uma coisa que a gente não tem condição de entender, né? Não tem condição de tomar parte, mas a gente quer só por curiosidade, só para saber da vida de Quelé, né? Então vamos, né, saber os nossos limites. Desrespeitar as pessoas com perguntas desnecessárias, né? Tem gente que realmente é inconveniente, né? E faz pergunta que não é da conta dela, não tem nada a ver. Cuidado para nós não sermos esse tipo de pessoa, né? Cuidado assim com as perguntas que a gente faz, se elas realmente são úteis e são legítimas, né? Para nós que estamos perguntando, né? Contar piadas suscetíveis de machucar os sentimentos de quem ouve. Ah, isso aí não, né? Piadas para, né? Piadas racistas, né? Piadas homofóbicas, piadas que desqualificam pessoas, desqualifica, né? Piadas assim que não são piadas para rir, porque tem piadas que rir e tem piadas que agridem, né? Tem piadas que nos fazem sorrir, que nos deixam alegre, mas tem piadas que agridem, né? Vamos saber diferenciar, né? Zombar dos circunstantes ou chicotear os ausentes, quer dizer, fazer pouco de quem está presente e falar mal de quem está, falar pelas costas de quem está ausente, né? Dois hábitos infelizes também. Analisar os problemas sexuais, seja de quem seja,
a não ser que você seja terapeuta sexual. Aí você vai ter que analisar, você realmente é seu mistério. Mas quem não é terapeuta sexual e que não tem nada a ver com a vida dos outros, não tem nada que ficar analisando. A não ser que seja da sua vida, mas a vida dos outros, né? Deitar conhecimentos fora de lugar e condição, pelo prazer de exibir cultura e competência. Porque tem gente, que gosta de humilhar os outros com conhecimento. Quer dizer, eu sou uma pessoa que conheço e fico demonstrando o meu grande conhecimento para rebaixar os outros, né? Aí é fazer de uma coisa boa, de uma coisa santa, que é o conhecimento, e usar como arma também, né? Para machucar, para ferir os outros, para humilhar, né? E muita gente adora fazer isso, viu? Muitos intelectuais adoram fazer isso. Cuidado para não sermos um deles. Desprestigiar compromissos e horários. Gente, compromisso, horário é importante. Quando a gente marca com alguém alguma coisa, a gente quer que a pessoa chegue na hora, né? A gente detesta tomar bolo. Então, vamos também ter esse cuidado com os outros, não é? Claro, a não ser que alguma coisa aconteça, né? Imprevistos acontecem, mas vamos sempre evitar, né? Quando estiver dentro das nossas condições assim o fazer. Viver sem método, quer dizer, viver à toa, sem organização. Pelo amor de Deus, gente. A gente não tem que ser sempre metódico com tudo, mas também viver desorganizado não dá, né? Senão a gente não faz nada direito. Agitar-se a todo instante, comprometendo o serviço alheio e dificultando a execução dos deveres próprios, quer dizer, causar balbúrdia no ambiente de trabalho, no ambiente doméstico, para dificultar as coisas. Pelo amor de Deus, gente, se não pode ajudar, pelo menos não dificulte, né? Cuidado aí com tumulto, né? Vamos evitar causar tumultos. Contar vantagens sob a desculpa de ser melhor que os demais. Quer dizer, ficar contando vantagens, dizendo eu sou o melhor e vocês não são de nada. Às vezes a gente está com os amigos, a gente faz isso de gozação, né? É outra história, né? Mas todo mundo sabe que é uma brincadeira, né? Mas tem gente que faz isso realmente para se desfazer dos outros, né? Então isso é um hábito infeliz. Gastar mais do que se dispõe. Olha, na época do cartão de crédito, isso aí foi o que mais passou a acontecer, gente. Cuidado, porque a gente às vezes gasta mais do que pode e aí depois não pode pagar. Aguardar honrarias e privilégios. Gente, honraria e privilégio, gente, é quando a gente tem merecimento. Isso nos chega naturalmente, né? Então não vamos pensar que a gente tem privilégios dos quais não somos merecedores. É isso que a André está chamando a atenção aqui. Não querer sofrer. É impossível, gente. Estar vivo é sofrer de alguma forma, né? Não existe uma vida totalmente isenta de sofrimento, né? A questão é saber passar pelo sofrimento, é ter a maturidade para saber contornar o sofrimento. Isso é uma coisa que os espíritos sempre estão nos orientando, né? Isso está na codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo fala muito a gente sobre isso, né? Sobre o bem sofrer, já que a gente não pode fugir, temos que bem sofrer para que não venhamos a sofrer de novo pelas mesmas coisas. Exigir o bem sem trabalho. A gente sempre está exigindo coisas boas, mas o que é que a gente faz para conseguir essas coisas boas? Não saber aguentar injúrias ou críticas. Engraçado que a gente, para criticar e para injuriar os outros, nós somos bons. Mas quando a crítica dos outros vem até a gente, né, as injúrias, aí a gente se desequilibra, né? A gente não sabe aguentar. Quer que os outros aguentem as nossas, mas a gente não sabe aguentar a dos outros. Olha só. Não procurar dominar-se explodindo nos menores contratempos, quer dizer, se irritar por bobagem, que foi o parágrafo passado. Quer dizer, a menor problema, você já está explodindo, já está com raiva. Então, vamos, gente, é sempre o que o André Luiz está chamando a atenção, não é para nos criticar negativamente, é para a gente tentar o equilíbrio, né? Desacreditar serviços e instituições. Diz que não tem árvore que dê fruto que não seja apedrejada, né? Mas muita gente gosta de desacreditar as coisas boas que prestam os bons serviços, né? Então vamos evitar ser uma dessas pessoas. Fugir de estudar, né? Igual criança que não quer estudar, não quer ir para a escola, né?
Então, principalmente quem é espírita, o espiritismo, gente, se baseia na leitura e no estudo, né? Então, fugir de estudar e querer ser espírita é meio incoerente. Deixar sempre para amanhã a obrigação do que se pode cumprir hoje. Isso se chama procrastinação. Falei certo? Então vamos cumprir nossas obrigações no tempo certo, até para elas não acumularem nos dias seguintes, né? Aí fica mais difícil. Dramatizar doenças e dissabores. Bom, gente, os dissabores, os sofrimentos existem, as doenças existem, todos nós passamos, mas não vamos aumentar os efeitos das doenças e dos dissabores, né? Quando fala dramatizar é isso, quer dizer, o sofrimento já é real e a gente ainda aumenta, né, do que já é. Então vamos evitar, né? A gente tem que, na verdade, o contrário, amenizar. Não abafar, não, eu estou sofrendo, não vou abafar, né? Mas também não vamos demonstrar mais do que é. Entendeu? Por aí. Discutir sem racionar. Quer dizer, a gente tem que pensar antes de falar. Se você falar o que pensa, tudo bem, em algumas situações é verdade, mas pensar no que fala também é importante. Desprezar adversários e endeusar amigos. Isso é uma atitude infeliz. Quer dizer, endeusar os amigos, a gente deve ter fraternidade para com os amigos, afeto. Mas não endeusar, por quê? Porque eles são seres humanos, como nós, que têm defeitos e qualidades. Então, endeusar não cabe. Cabe realmente demonstrar afeto, apoio nas dificuldades e alegria nas alegrias deles também. Mas não endeusar. Desprezar os adversários, né? Tem a ver com perdão das ofensas, né? Ser misericordioso, né? É um dos mandamentos, né, que Jesus nos ensina. Então, não desprezar os adversários é importante. A gente pode não ser amigo deles, mas não temos que necessariamente desprezá-los, né? Então, assim, é buscar a questão do equilíbrio. A gente não vai ter bons sentimentos por aqueles que a gente não confia, mas também não precisamos, o que os espíritos, Jesus e os bons espíritos recomendam, é que a gente também não nos carregue o coração de ódio, que isso faz mal a gente mesmo, né? Que a lei de causa e efeito cuida de cada um, tudo ao seu tempo, de acordo com a sementeira e colheita de cada um, né? Reclamar dos outros aquilo que nós próprios ainda não conseguimos fazer. Quer dizer, somos pessoas bagunceiras, por exemplo, e reclamamos quando o outro faz bagunça. Não tem coerência, né? Eu passei por isso recentemente, veja bem. Então vamos lá. Vamos, como Jesus diz, tirar o argueiro. Você vê o argueiro no olho do outro, não vê uma trave no seu, né? Pedir apoio sem dar cooperação. Bom, pedir ajuda nas dificuldades, a gente é normal, a gente tem que ter humildade para reconhecer. Mas também temos que estar disposto a ajudar quando o outro precisa, né? É uma questão de reciprocidade com a vida, né? Ajudar e ser ajudado. Condenar os que não possam pensar por nossa cabeça. Olha aí, gente. A gente tem uma forma de pensar, o outro tem a forma dele, né? Que não está necessariamente errado, é apenas um pensar diferente. O que tem a ver é respeito e acréscimo, de repente, a forma de pensar dele pode te acrescentar, como a sua forma de pensar pode acrescentar na forma dele. Tudo é uma questão de respeito, de realmente saber. Você pode até não concordar, você não é obrigado a concordar, mas não precisa brigar, não precisa criar conflitos por causa disso. Tudo pode ser contornado de uma forma positiva e saudável. E por fim, o último parágrafo: aceitar deveres e largá-los sem consideração nos ombros alheios. Quer dizer, você aceita deveres, incumbência e de repente não quer fazer mais e joga nos ombros dos outros. Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos cumprir as nossas tarefas, né? Somente aquelas que a gente abraçou. Se chegar um momento que a gente não possa cumprir por uma contingência da vida, é diferente. Mas a gente não vai largar assim à toa, né? Vamos procurar distribuir de uma forma que não prejudique a ninguém, né? Então vamos ter, assim, responsabilidade com os nossos deveres. Que não fazer isso é um hábito infeliz aqui, né? Todos esses hábitos
que André Luiz nos descreveu. E assim chegamos ao final do capítulo e ao final do vídeo, que hoje ficou um vídeo grande, né? Para o padrão aqui do Estudo Sinal Verde, né? A todos que chegaram aqui, então, muito obrigado, né? Espero que tenha sido útil. Fiquem com Deus e até o próximo.